Em um país onde quem faz a denúncia é quem vai para a cadeia, ao invés do denunciante, o que estamos acompanhando aqui, na verdade, no caso do Alexandre de Moraes e Vorcaro, é um romance que pode findar, né, na cadeia. E isso não é só o desejo de muitos, mas quase de todos os brasileiros. E lembrando que isso aqui não é uma ameaça, não, ministros. Não é indiretinha, não é nada disso, mas é a verdade. Porque se fosse Bolsonaro ou qualquer outro, já estaria na cadeia. E agora, né, foi descoberto aquela mensagem que o Vorcaro deixou muito claro para mim e para vocês, né, de que estava acontecendo algo ali antes dele ser preso. Tudo começa a fazer sentido agora e eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo nesse bastidor, né, do celular de Vorcaro, que está deixando Alexandre de Moraes, ministros do Supremo Tribunal Federal, presidentes, né, de ambas as casas do Congresso preocupados, inclusive deputados, senadores, jornalistas. Ele vai colocar a boca no trombone um por um. Veja. Afinal de contas, o que era que o Vorcaro perguntou? O que é que o Alexandre de Moraes prometeu que iria bloquear para o Vorcaro? Se prepare, porque é muito, mas muito pior do que nós imaginávamos. Antes de ontem saiu essa matéria. Vorcaro tentou acionar diretor da PF e PGR antes de prisão, diz relatório. Ficou meio estranho essa manchete, né? Tentou acionar. O Samuel Puncher publicou exatamente a mensagem em questão. E agora eu quero mostrar ponto a ponto para vocês. O jornalista Samuel Puncher, do Metrópolis, ele circulou aqui, ele realçou que esta informação havia sido deletada no celular do Vorcaro, mas a Polícia Federal conseguiu resgatá-la. E a informação em questão é essa daqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Íntegra da mensagem no bloco de notas de Vorcaro, que foi enviada como imagem de visualização única para usuário desconhecido. Vou pegar aqui maior para você poder ler com mais tranquilidade. Vamos lá, tá aqui, ó. Boa, vou mudar minha ida a Abu Dhabi para conseguir te ver, se você puder, na terça-feira. É só a gente tentar descobrir quem é que estava em Abu Dhabi ou naquela região nesse período, né? As coisas aqui, do ponto de vista econômico, estão andando bem. Consegui colocar no banco 800 milhões já e deve entrar mais 400 milhões na próxima semana. E a FGC começou a fazer aos poucos. O problema agora é que tive informações informais e em confidência de uma turma do Banco Central, que é Galípolo, esse G aqui, ó, vou até colocar melhor para você entender. Tá aqui, ó. Esse G aqui é o Galípolo, tá? E os diretores estão na pressão máxima, de novo, para uma medida, pois o Bacen está sendo muito pressionado pela Polícia Federal e Ministério Público, alegando que farão algo contra mim. É importante reforçar, aqui mostra uma posição de superioridade com o diretor-geral da Polícia Federal e o Procurador-Geral da República. É importante reforçar com Andrei e Paulo para não deixar ninguém de baixo fazer uma sacanagem. Alguém de baixo é o quê? São subordinados da Polícia Federal e do PGR. Sacanagem que aí vai tudo pro saco. Então, peraí. O cara trocou uma mensagem. Ah, tem mais. Aqui, ó. Estou disponível para tratar e explicar qualquer coisa. Só não pode ter sacanagem. Vou te mandar os nomes que têm ido ao Bacen alegando que farão algo em breve. Essa mensagem está sendo enviada para alguém que tem poder de autoridade com o povo do Bacen, do Banco Central, né? Da Polícia Federal, do Ministério Público. Quem é que teria essa autoridade para reforçar com Andrei e Paulo Gonet que eles não devem deixar ninguém fazer busca e apreensão na casa do Vorcaro? Aí eu volto aqui na segunda parte. É aqui, ó. Aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Cerca de 40 minutos depois, Vorcaro escreveu essa outra mensagem. Uma notícia relevante no Brasil nesse dia, 30 de outubro, é que o ministro Alexandre de Moraes decidiu ir ao Rio de Janeiro na semana seguinte para encontrar Cláudio Castro. Vocês se lembram quando houve aquela operação no Morro da Penha e o Alexandre de Moraes decidiu ir até o Rio de Janeiro e ele se tornou relator daquele caso, que é um caso gigantesco, de alta complexidade, e o Alexandre de Moraes se torna o relator desse caso? Pois bem, é isso que o Sam Puncher está referindo aqui. Por quê? É só você ler a mensagem que você vai entender. Tá acompanhando, né? Vamos lá. Pega aqui, ó.
Tudo de importante no final fica no seu colo. Tudo de importante no final fica no seu colo. Isso aqui é uma mensagem para Alexandre de Moraes. Isso aqui foi no mesmo período que Alexandre de Moraes se tornou relator do caso da busca da Operação da Penha, do Morro da Penha. Impressionante, mas seu legado para o Brasil será eterno. Tenho muito orgulho e tenho certeza que cada vez mais se consolidará como a pessoa mais importante do país. Então, todo o sacrifício pessoal no final valerá a pena. Isso aqui tá claro que ele tá mandando essa mensagem para Alexandre de Moraes, certo? Uma mensagem que foi 40 minutos depois dessa daqui. Eu quero que você preste atenção no horário, ó. 1h13 aqui em cima. Essa aqui 1h51. 40 minutos depois que ele manda essa mensagem para essa pessoa com autoridade, mandar o Andrei, o diretor da Polícia Federal e o Paulo Gonet ficarem longe dele, ele manda um elogio para o Alexandre de Moraes e aí vem, meu amigo. Do meu lado, estou vendo chance real de sair ainda mais forte e poder contribuir também, inclusive, com o Brasil. Temos só que bloquear essa sacanagem, porque é muita gente querendo que não dê certo. Ainda mais agora que estão sentindo que podem não conseguir. E aí, pessoal, fica muito claro, né? Evidente, e fica aberto aqui o espaço para que o ministro possa, né, dar uma réplica sobre o que está acontecendo, mas a verdade é uma só, é que tudo isso está vindo num momento em que o ministro mais está sentindo as informações vindo à tona. Diante disso, o ex-banqueiro Daniel Vorcar admitiu, em sua segunda proposta de colaboração premiada, que o contrato de 129 milhões com o escritório de advocacia da mulher de Alexandre de Moraes era uma tentativa de conseguir uma aproximação com o ministro do STF. Mas Vorcar também disse que o documento que Moraes não lhe forneceu nenhum benefício ou favorecimento, segundo apurou a reportagem. As colocações de Vorcar na proposta de delação recusada foram interpretadas por investigadores envolvidos com o caso como uma tentativa de absolver Moraes após a revelação do contrato milionário com o escritório de advocacia da sua esposa, a Viviane Barsi de Moraes. Na proposta de delação, Vorcar também tentou explicar contatos diretos e presenciais com Moraes, que parecem documentados principalmente em seus diálogos com a sua ex-noiva. O ex-banqueiro disse em sua resposta de delação se tratarem de encontros de natureza institucional e social. Mas ele não explicou as suas falas. Como foi colocado lá, alguma novidade? Conseguiu ter notícias ou bloquear? Essas foram as mensagens enviadas para Alexandre de Moraes, que faziam parte daquelas mensagens que teriam sido trocadas por WhatsApp com o ministro. Quando elas vieram a público, Moraes negou ter mantido um diálogo com o ex-banqueiro, mas é claro, ele iria, né, negar até a morte que tudo isso, né, viesse à tona de uma forma, de uma vez ou por outro. E ao que tudo indica, né, em sua justificativa, na delação, o empresário disse ser legal o contrato do Master com o escritório Barsi de Moraes no valor de 129 milhões, né, firmando tudo isso que já está acontecendo e, claro, fomentando e cimentando tudo o que aconteceu lá em 2024. O pagamento tinha prazo de 36 meses e parcelas mensais de 3,5 milhões de reais. Dados da Receita Federal indicam que 22 parcelas foram quitadas, somando 80 milhões. Os pagamentos ocorreram até próximo à liquidação do Master e à realização da primeira fase da Compliance Zero, que levou o Vorcar à prisão em novembro do ano passado. Especialistas veem a aproximação duvidosa e que a PGR deveria apurar. Só que o que já vimos também é que a PGR está muito mais envolvido do que isso, e está até o pescoço, né, presa em tudo isso também. Para o professor de Direito Constitucional Alessandro
Chiarotino, a própria admissão de Vorcaro, que buscava uma aproximação de Moraes, seria um elemento que, no mínimo, justificaria aprofundamento investigativo pelas autoridades, como a Procuradoria-Geral da República. No mínimo, trata-se de uma aproximação duvidosa, com altos valores envolvidos, afirmou um especialista. Segundo ele, os elementos conhecidos até o momento não permitem concluir pela prática de crimes, uma vez que não há provas de contrapartidas ou qualquer atuação irregular por parte do ministro. Ainda assim, ele sustenta que a combinação entre a intenção de aproximação e as cifras milionárias tornam a relação suficientemente relevante para ser objeto dessa apuração. Ou seja, para prender Moraes, eles teriam que prender o ministro, sim, com um vídeo dele falando na cara tudo o que está acontecendo. E o ministro Alexandre de Moraes está muito, mas muito desesperado para tudo isso que está acontecendo. O STF está desgastado a ponto de ser rejeitado por parte da população. E a cada dia que passa fica muito claro, a situação que está acontecendo, a situação que está envolvendo o ministro, e tudo o que ele não esperava é que a população também fosse rejeitar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ouça essas palavras da Eliane Calmon, ex-ministra do STJ, onde ela fala essa rejeição grotesca do Supremo Tribunal Federal por parte também da população, que não aguenta mais ver tudo isso. Sempre nesse aspecto do Supremo, da legitimidade do Supremo, temos 2 ministros do Supremo que receberam direta ou indiretamente dinheiro de Daniel Vorcaro. O ministro Dias Toffoli vendeu a participação do Resort Itaiaia, mentiu no começo e foi descoberto e agora se declara impedido nos votos. E o ministro Alexandre de Moraes, através de sua esposa, contratada com um contrato de 130 milhões de reais pelo Banco Master, e que até o momento sequer se declarou impedido. O que a senhora acha que deveria acontecer com esses 2 ministros na base das evidências que temos hoje? E qual seria, até para a própria legitimidade do Supremo, a melhor atuação possível desses 2 ministros, considerando o que sabemos até hoje? 2 aspectos têm de ser considerados, Para um magistrado, eu não posso imputar responsabilidade, principalmente responsabilidade criminal, antes de examinar as provas e ver as provas. Mas existe, antes disso, uma outra coisa. O magistrado, antes de tudo, ele tem de parecer absolutamente imparcial e correto. Sempre se disse isso, eu aprendi isso na faculdade de Direito. Juiz é como a mulher de César, Não basta ser honesto, precisa ser. E no momento que nós temos um magistrado que está com a pecha de ter avançado e cometido um deslize, e esse deslize até podendo ser criminal, que eu não sei, só posso saber depois do resultado, ele tem de ser afastado. Ele mesmo precisa dizer, olha, eu me afasto para que os senhores tenham a isenção necessária para julgar este processo, para seguir com as investigações. Essa insistência em não haver transparência e não seguir com as investigações é a prova maior de que as coisas não andam bem dentro dos meandros do Supremo Tribunal Federal. Agora, ministra, se o ministro relator André Mendonça encontrar ali indícios fortes para investigar o ministro do Supremo, ele necessariamente precisa do aval do PGR, Paulo Gonet, para avançar com uma investigação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal? Precisa. Segundo a lei, quem termina fazendo a denúncia é o Ministério Público. Lamentavelmente, nós temos a figura do Ministério Público que está também oscilando muito nas investigações e nas proposições feitas.
eu tenho uma experiência boa, porque eu fui Ministério Público, né? Ministério Público Federal, era Procuradora da República. E vi e sei como se portavam os ministros, os procuradores gerais da República e os seus representantes. Se ele não se sente à vontade, pela proximidade que tem com um dos ministros, ele deveria se afastar e deixar que o seu representante legal, o seu substituto legal, resolvesse a situação. Era o que era mais correto fazer, seria isto, não? Mas nós estamos hoje também com um processo de desmoralização do próprio Ministério Público Federal. Ou seja, todo mundo envergonhando, né? O Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, a PGR, envergonhando tudo o que eles podem, né? Hoje em dia não há lei mais, né? Não temos essa firmeza, essa segurança. E a cada dia que passa, nós vemos que vai por ladeira abaixo. Já eu volto com muito mais informação. Se inscrevam, deixem o seu like, ative o sininho das notificações.